O nosso assunto é a vacina contra a gripe. Nossa próxima convidada aqui no nosso plantão especial coronavírus é a médica infectologista Jéssica Ramos. Jéssica, bem-vinda, obrigada pelo seu tempo aqui. A vacina desse momento contra a gripe protege contra quais doenças, exatamente, antes que ela confundam protege contra a Covid-19? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Ela protege somente contra um tipo de vírus, que é o vírus influenza, que é o vírus que causa a gripe. Esse vírus, ele tem subtipos diferentes que mudam todo ano, influenza tipo A, influenza H1N1, influenza B, e por isso a vacina muda todo ano e nós devemos repetir essa vacina todo ano. Então, são 3 subtipos diferentes contra o vírus influenza. Ela não protege contra o coronavírus, é importante lembrar. Perfeito. E como estão divididas as fases da vacinação? Qual a importância de respeitar os grupos, essa divisão das datas? A vacina, ela não tem início de ação imediato. Então, uma vez que a gente toma a vacina, a gente demora algumas semanas para produzir anticorpos. E aí, por conta disso, o Ministério da Saúde fez um calendário diferenciado, antecipando a vacina para os idosos, que como são a população de maior risco para o coronavírus, não podem adquirir 2 infecções ao mesmo tempo, então eles vão se protegidos do influenza, do vírus da gripe, numa forma mais precoce. Os profissionais de saúde também já começaram a ser imunizados, agora na última segunda-feira, dia 23 de março. A partir do dia 16 de abril, o público-alvo é ampliado para professores, profissionais de forças de segurança e salvamento, e os outros pacientes com doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, asmáticos. E a partir do dia 9 de maio, entra um outro grupo que também é vulnerável contra a influenza, que são as crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Doutora, Vitor Brown aqui conosco também tem uma pergunta para a senhora. Claro. Vitor, nos ouve? Agora sim, agora já temos o contato. Pronto. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Em relação a quem tomou a vacina em anos anteriores e agora, porventura, esteja pensando em não tomar, o que dá para dizer para essas pessoas? Isso não deve ser feito, imagino, né? Porque a cepa do vírus, é assim que se fala, né? A senhora deve saber o termo médico melhor do que eu. E ela vai se transformando e por isso é preciso, mesmo quem tomou a vacina em anos anteriores, voltar a tomá-la agora, é isso? Exato, infelizmente isso é verdadeiro. Essa vacina da influenza, ela não acarreta nenhum risco para a pessoa, então é uma vacina de vírus morto, ela não causa gripe, mas também ela não é muito eficaz, então ela não funciona para a vida toda. A imunidade dela não é duradoura e o tipo, né, do que você chamou de cepa, mas são subtipos do vírus influenza, eles mudam todo ano. Então são inúmeros subtipos de vírus influenza e a gente precisa reforçar a campanha anualmente. Claro que isso não pode ser uma verdade absoluta. Se essa pessoa tem um posto de saúde lotado para ela se vacinar, o ideal é que ela vá no horário mais vazio, pela manhã, ou que tente um contato, principalmente se for um idoso, para ser vacinado em casa. As prefeituras estão tendo estratégias de descentralizar essa vacina para outros locais que não postos de saúde, para ela não encontrar ninguém doente. Quer dizer, está indo se proteger de uma infecção e pegar outra. Mas não é uma boa ideia simplesmente resolver não tomar a vacina. E existem alimentos, doutora, que evitem a gripe ou que ajudem a evitar? A gente até viu nos últimos dias um levantamento apontando que as vendas de laranja e de limão subiram muito. As pessoas, até com receio do coronavírus, mas também da gripe, têm comprado mais esses alimentos, tomado suco de laranja, suco de limão para tentar evitar a gripe ou evitar o contágio do coronavírus. Isso tem algum fundamento, algum embasamento científico? Faz algum sentido ou não? Faz sentido na medida que a pessoa começa a ter uma dieta mais saudável, né? Se todo mundo trocar refrigerante por suco de laranja e limão, eu vou ficar feliz, não vou achar ruim. É um bom negócio, né? Exato, mas a gente não tem, infelizmente, nenhuma comprovação, nenhum alimento, nenhum soro mágico, nenhuma vitamina, nada disso que tenha influência nesse momento. Ter uma dieta equilibrada, baseada, fazer exercício, dormir bem, é sempre desejável, louvável, mas a gente não tem nenhum estudo que mostre que dada a vitamina, se você suplementar, você está protegido ou vai ter uma doença com um curso mais benigno. Infelizmente não, seria ótimo a gente poder contar com isso, mas muitas pessoas se aproveitam desse fato e começam a divulgar que aquele alimento, que aquela vitamina, que aquilo que eu produzo, aquela fruta que eu produzo. Não, comer fruta e legumes é sempre louvável, mas a gente não tem nenhuma evidência científica de proteção, infelizmente.
Doutora, a senhora falou agora há pouco sobre os grupos de pessoas que devem se vacinar agora nessa campanha, nessa fase da vacinação contra a gripe, lembrando que não é contra a Covid-19. Existe algum grupo de pessoas, idade, que não deva se vacinar, que não precise, melhor dizendo até? O vírus, como eu disse, essa vacina, ela não faz mal algum. Ela é um vírus, uma vacina de vírus morto, inócuo, então ela não causa dano, não causa problema, mas tem grupo de pessoas que são saudáveis e que não têm riscos caso adquiram essa infecção. Então, por isso que o governo, no Sistema Único de Saúde, ele fornece para os grupos de risco. Mas se você tem 30 anos, trabalha num local com muitas pessoas, não pôde ficar em quarentena, ficar em isolamento, e você puder ir atrás dessa vacina numa clínica privada, você pode tomá-la sim, deve tomá-la. Agora, o governo, ele faz esse recorte de quem ele sabidamente vê benefício em reduzir a influenza, que são as crianças menores de 6 anos, os adultos acima de 55 anos, grávidas, indígenas e as pessoas com problema de saúde. Então, as outras pessoas que não se encaixam aí, homens, jovens, sem problema de saúde, ela não é obrigada a tomar a vacina, mas se ela puder procurar um centro de vacinação privada, ela deve sim tomar a imunização. Ô doutor, e os sintomas da gripe são diferentes dos sintomas do coronavírus? Queria que a senhora explicasse a diferença entre essas duas e até o resfriado, entre coronavírus, gripe e resfriado. Tem diferenças entre os sintomas e quais são? A gente tem que lembrar que o coronavírus é uma doença muito nova, né? A gente está conhecendo isso agora do mês de janeiro para cá, a primeira publicação foi 31 de dezembro, então pode ser que o que eu saiba de manifestação do coronavírus hoje, daqui a 1 mês, 2 meses, isso se modifique. Mas o que a gente tem hoje na ciência? A gente tem o resfriado comum, que é causado por inúmeros vírus, que são manifestações do tipo dor de garganta, febre, falta de ar e odinofagia. E aí, o que a gente precisa diferenciar? Quando a gente tem gripe, a gente tem febre, dor no corpo, e o coronavírus também. 88% dos chineses que tiveram coronavírus, eles apresentaram febre como um sintoma muito importante, dor no corpo, dor de garganta, e um sintoma diferente do coronavírus, que a gente ainda precisa entender melhor o motivo, é perda do olfato e perda do paladar. Então, você vê que os sintomas são inespecíficos. Quem diz se é uma gripe por vírus influenza, se é um resfriado pelos outros vírus, ou se é o coronavírus, é o teste somente. Porque os sintomas são muito semelhantes e são compartilhados entre os três. Perfeito. E doutora, uma vez que não existe vacina contra a Covid-19, por que está sendo tão forte o apelo do governo, das autoridades de saúde, para que as pessoas se vacinem sim nesse momento contra a gripe? É que a influenza, o vírus da gripe comum, né, o vírus influenza, ele já causa um problema para o sistema imune, já predispõe essas populações de risco a desenvolverem pneumonias e outras complicações, otite, sinusite, e a gente não quer ter dois problemas, né, uma pessoa mais vulnerável já se convalescendo, se recuperando de uma gripe comum, se ela adquirir o coronavírus, uma segunda infecção, ela potencialmente pode ter um quadro mais grave. Então a gente não quer ter dois problemas, então se a pessoa tem como se prevenir de um, é desejável, é interessante que ela o faça. Com certeza. E para encerrar, a senhora que é infectologista deve conviver, claro, com artigos a respeito e também com colegas em todo o mundo. Como estão os esforços para que finalmente seja criada uma vacina contra a Covid-19 especificamente, ou medicamentos que ajudem no tratamento de forma mais enfática? Eu não tenho a menor dúvida que está uma corrida contra o tempo, né? Um problema mundial, países desenvolvidos, inclusive. Então, existe uma corrida contra o tempo para desenvolvimento de vacina, que é uma coisa que a gente acredita bastante, porque a gente sabe que para os vírus a gente tem uma tecnologia já acumulada de produção de vacina. O uso de medicamentos também vem sendo tentado, vem sendo estudado, mas infelizmente isso a gente é um pouco mais cético dessas potencialidades. Existe muito alvoroço em torno de algumas medicações, muita divulgação precipitada. Eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo para a ciência. Eu sei que tem pessoas morrendo, que a gente quer atirar para todos os lados, mas a gente tem que sempre lembrar que a gente não pode fazer mal. Então a gente tem muita medicação que tem efeito colateral, então não faltam estudos, vários grupos grandes de pesquisa. A gente espera que pelo menos em 20 a 30 dias a gente tenha resultados preliminares. Mas eu acho que a gente ainda está no foco da prevenção. Não dá para contar que vai ter o desenvolvimento rápido de uma vacina, isso demora. A vacina tem que ser segura antes de tudo, né? Não pode causar mal. E a gente também não tem uma expectativa de resultados de remédios num período tão curto, em menos de 6 meses. Então, esse resultado preliminar em 1 mês vai nos ajudar, vai nos nortear. Agora, o que a gente tem
com certeza é prevenção. Precisamos nos cuidar dos nossos vulneráveis, dos nossos idosos, para que eles fiquem em casa. É isso aí, fica aqui a nossa torcida e os nossos parabéns também, gratidão por todo o trabalho, especialmente nesse momento. Doutora Jéssica Ramos é médica infectologista, conversou com a gente especialmente sobre a vacinação, a campanha de vacinação contra a gripe aqui no Brasil. Obrigada, doutora, boa segunda-feira e até uma próxima. Até, boa tarde. Boa tarde.